Olá, aluno, olá, aluna, tudo bem? Seja muito bem-vindo à disciplina de Padrões de Projeto e Arquitetura de Aplicações Web e Dispositivos Móveis. Eu sou o professor Diego Sampaio e vou estar junto com você nessa disciplina. E nesse vídeo nós vamos estar vendo sobre usabilidade e acessibilidade na arquitetura de aplicações móveis. E antes de começarmos a entrar no assunto de usabilidade e acessibilidade, nós precisamos entender um conceito de responsividade. Você sabe o que é uma aplicação responsiva? Bom, uma aplicação responsiva é aquela que consegue se adaptar aos mais diversos tipos e tamanhos de tela. Por exemplo, você vai abrir uma aplicação, num telefone celular, num iPhone, num Samsung Galaxy, e aí, de acordo com o tamanho da sua resolução, a sua aplicação vai conseguir se adaptar a ela, seja com botões, seja com imagens, seja com conteúdo. Ela não vai perder a sua forma. E quando você abre a mesma aplicação, num tablet, por exemplo, ela vai abrir da mesma forma que ela abriu no telefone, dadas as suas devidas proporções, certo? Entendido isso, nós podemos começar a entender um pouco mais sobre a usabilidade. Bom, para a usabilidade, você sempre deve ter em mente entregar sempre a melhor experiência para o seu usuário, certo? E para isso eu separei alguns pontos aqui que nós devemos ter algum cuidado especial para isso. O primeiro deles é considerar sempre os modos de uso e diferentes dispositivos de conteúdo. Com isso, você consegue segmentar quando você está trabalhando algo relacionado a anúncios. Você consegue segmentar para que tipo de público aquele anúncio vai ser exibido, de acordo com o público-alvo da sua aplicação. O segundo ponto é sempre priorizar funcionalidades para uso móvel. Então, por exemplo, se você tem uma aplicação, e essa aplicação ela possui um método de pagamento, você pode colocar muito bem lá um leitor de código de barras, um leitor de QR Code, não necessariamente deixar com que o usuário tenha que preencher todo aquele código em cima, toda aquela numeração em cima do boleto para realizar o pagamento. Utilize sempre ícones amigáveis, ícones intuitivos dentro da sua aplicação. Se você vai estar fazendo a utilização, vai estar registrando uma informação dentro da sua aplicação, você pode estar utilizando o símbolozinho de mais. Se você vai fazer uma edição de algum cadastro, você pode estar utilizando a canetinha. Se você vai fazer a exclusão de algum registro, você pode estar utilizando o ícone de lixeira. Então, sempre utilize ícones intuitivos, ícones com que o usuário consiga perceber que ação aquele ícone vai levar. Outro ponto importante que nós temos que ter em mente também são os elementos dimensionados ao toque. Por exemplo, você vai adicionar uma imagem, um botão na sua aplicação, e parte dessa imagem ou parte do botão não funciona com toque. Isso vai causar uma frustração no seu usuário, porque ele vai ter que ficar adivinhando em que lado que ele vai ter que tocar naquela imagem ou naquele botão para ser executada aquela determinada ação. Um outro ponto também bastante importante é a sua aplicação ser multiplataforma. Hoje nós temos aparelhos celulares com o sistema operacional iOS da Apple e temos aparelhos celulares com o sistema operacional Android. Temos alguns ainda no mercado também com Windows Phone, mas bem poucos, certo? Então a sua aplicação ser multiplataforma, você conseguir abrir a sua aplicação da mesma forma em diferentes tipos de plataforma, isso é muito útil para o seu usuário. A adaptação a diversos tipos de tamanhos de tela. Aqui entra de novo a nossa questão da responsividade. A sua aplicação ser responsiva, você conseguir entregar uma boa experiência para o seu usuário, juntamente com as interfaces flexíveis, simples, fáceis de usar. Se você consegue perceber que para executar determinada ação, basta o usuário dar um toque em um determinado local na sua tela, não tem por que você adicionar 3, 4, 5 passos para esse usuário fazer determinada ação, para ele encontrar o que ele precisa dentro da sua aplicação. Então devemos ter muito cuidado com isso também. Outros pontos que devemos ter em mente, tanto quanto a questão de usabilidade, quanto a questão de acessibilidade, são as entradas de dados. Hoje, para as aplicações móveis, nós temos entradas de dados, diversos tipos de dados, por exemplo, como números, como senhas, como datas, como biometrias, como áudios. Então, tudo isso influencia na hora de você estar projetando a sua aplicação para o seu usuário. Outros tipos de entrada de dados que nós temos também são as câmeras. Por exemplo, você tem hoje o Instagram, o Facebook, que usa esse tipo de entrada de dados de forma exaustiva, de forma massiva ali de cima do seu usuário. Outro tipo de entrada de dados, GPS, por exemplo, você vai abrir um aplicativo do Uber ou qualquer outro tipo de transporte,
né, você vai ver que ele vai pegar a sua localização, você vai ver que a sua localização vai ser uma forma de entrada de dados para informar, né, ao sistema, ao back-end desse sistema, tudo o que está acontecendo em sua volta, né, para que ele traga essa informação. Assim como o Bluetooth, assim como o giroscópio, hoje ele é muito utilizado em jogos, por exemplo, jogos de corrida, quando você movimenta o seu carrinho, né, para um lado, o seu celular para um lado e para o outro, né, o seu carro ele muda para a esquerda, ele muda para a direita, conforme a movimentação que você está fazendo no seu celular. Tomando todos esses cuidados, né, com a parte de entrada de dados, com a usabilidade, nós podemos já ter em mente a acessibilidade da nossa aplicação. Hoje, segundo a BNT, a acessibilidade nos projetos de mídias digitais, ela consiste no preparo de interfaces para que pessoas portadoras de deficiência possam acessá-las, possam percebê-las, possam compreendê-las, possam deslocar-se nos contextos digitais, usar serviços, comunicar-se com outras pessoas, realizar tarefas. E hoje, muitas aplicações não conseguem entregar uma boa usabilidade, não conseguem entregar uma boa acessibilidade aos seus usuários. O Android, por padrão, ele já trabalha, né, tanto o Android quanto a Apple, eles trabalham com tipos diferentes de resoluções, né, de telas, seja ele em tamanho, em proporção, seja ele em densidade de pixels. Né. Aqui nós temos um exemplo, né, dessas duas imagens com a letra A. Né, a primeira toda pixelada, você vai ver que ela está meio que desformatada, é de um aparelho celular com uma resolução de baixa densidade. E a segunda, onde você consegue compreender perfeitamente a letra A, ele é um aparelho celular com uma alta densidade. Né? E em si, as aplicações móveis, elas trabalham, né, com as densidades MDPI, HDPI, XHDPI, XXHDPI, XXXHDPI, que é uma alta resolução perante os dispositivos móveis. E diante disso, nós temos que ter cuidado também com os contextos de uso, né, dos usuários na utilização da sua aplicação móvel. Porque o usuário, ele sempre vai estar, a atenção do seu usuário, ela vai estar sempre concorrendo com o ambiente em volta dele. Né? Isso nós podemos chamar de atenção difusa. O usuário que possui atenção difusa, né, já é comprovado que ele tem a atenção equivalente a uma criança de 6 anos. Né? Então, quando você projetar a sua tela, você tem que fazer com que o seu usuário consiga identificar as coisas de forma fácil, né, de forma intuitiva, né, porque ele vai ter a atenção dele voltada a outras coisas também. Então ele não pode perder muito tempo olhando, procurando determinadas ações, procurando determinadas informações. Né. Então, dentro do contexto de uso, isso é algo muito importante. Né. Isso vai ajudar você a entregar uma boa acessibilidade para o seu usuário, entregar uma boa usabilidade a ele. E por fim, né, no nosso resumo, né, o que nós vimos foi um conceito de responsividade, vimos sobre a usabilidade de aplicações móveis, as principais entradas de dados, conceitos sobre acessibilidade, os tamanhos de tela e os contextos de uso. Bom, eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha compreendido e nos vemos na próxima aula. Até mais!